E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje vamos fazer um dos vídeos clássicos que a gente fazia antigamente no canal, que é um vídeo que tem como principal objetivo ilustrar que a matemática não é só aquela coisa que cai na sua prova. Matemática tem muita coisa bonita, matemática tem muita coisa interessante. A ideia para hoje é passar para vocês um puzzle matemático. O nome matemático para esse tipo de puzzle é criptograma aritmético. E a ideia é passar o enunciado, dar um tempo para vocês tentarem e depois mostrar uma das resoluções, a minha resolução, para esse problema. É um problema que eu vi pela primeira vez no século passado, quando eu estava no ensino médio. Eu lembrei dele e achei que daria um bom vídeo. Espero que vocês gostem dele. Bora lá, vamos começar? Para hoje, nós temos um puzzle. É um puzzle que não foi eu que inventei. Eu vi ele quando eu era adolescente, no ensino médio, no século passado. O enunciado dele está um pouco defasado para os dias modernos. Ele tem alguns termos que historicamente não fazem mais tanto sentido, vai ficar claro daqui a pouco. Mas a matemática envolvida nele funciona para sempre. Se daqui a 50 anos alguém quiser ver esse puzzle, o puzzle continua fazendo sentido, a matemática dele vai continuar valendo. Embora muito provavelmente vão precisar adaptar a história dele. Não é necessária nenhuma ferramenta avançada para resolver esse puzzle, é basicamente raciocínio lógico e conta de mais com números de um dígito. E eu vou dar uma chance para você tentar resolver antes de dar a resposta. Então vamos falar do enunciado do puzzle. O enunciado, da forma que eu me lembro, é: era uma vez uma pessoa que estava viajando e em algum momento dessa viagem a pessoa fica sem dinheiro e ela decide mandar um telegrama para o pai pedindo mais dinheiro. O telegrama é uma versão antiga de carta meio misturado com Sedex. Quando você tinha uma carta que precisava chegar urgente em algum lugar, você mandava um telegrama. O telegrama era muito mais caro, mas em compensação ele chegava muito mais rápido. Ele vinha com uma prioridade. Muito provavelmente é o sistema que deu origem ao Sedex, nos correios, mas ele era restrito para mensagens, você não podia mandar mercadorias por lá. O custo de enviar um telegrama é dado por caracteres, que é um negócio que é engraçado porque as pessoas mandavam um telegrama e aí para poupar dinheiro, as mensagens pareciam que estavam sendo faladas pelo Incrível Hulk. E aí, no puzzle, a pessoa que estava precisando de dinheiro, já que ela estava precisando de dinheiro, ela não podia mandar uma mensagem comprida, ela, para economizar na postagem, posta uma mensagem cifrada para o pai dela. O formato da cifra e a mensagem era esse aqui: Send more money, representado como uma equação, o que se for traduzir para português seria mande mais dinheiro, e montado como uma conta. A ideia para isso aqui é que cada letra diferente representa um dígito diferente, de 0 a 9. E a ideia é para a pessoa que recebeu a carta saber, poxa, quanto dinheiro eu preciso mandar? Então, no fundo, qual o valor de dinheiro que está aqui no final dessa conta que a pessoa está pedindo. Então, bora lá, vamos fazer uma pausa para você tentar. E agora, mostrar a resolução do problema. Não necessariamente o meu caminho é o único caminho, mas é garantido que a resposta que a gente vai encontrar é a única resposta possível para o problema. Olhando aqui, acho que a maior dificuldade é saber por onde começar. Hey, professor Pinguim. Ah, olha só, é o Luke. Hey, é o Luke. Você tem alguma ideia por onde a gente pode começar? Começa deixando um espaço para anotar o que já sabemos. É uma ideia muito boa. A gente pode começar deixando um espaço onde a gente anotasse numa tabela todos os dígitos e todas as letras e tentar se associar a eles. Tipo isso aqui. A gente tem uma tabela com os dígitos de 0 a 9. Toda vez que a gente descobrir o valor de uma letra, eu vou colocar ela na tabela aqui. Boa! Muito bem, aprovado pelo Luke, então podemos começar. Bom, dígitos diferentes representam valores diferentes. Como é uma conta de mais, o máximo que a gente poderia ter numa soma seria 9 mais 8. Porque 9 mais 9 é impossível, já que você nunca tem duas letras repetidas na mesma coluna. E aí essa soma seria 17. Ou se a gente tivesse, no caso da coluna anterior, ter alguma coisa maior que 10, poderia ir 1. E o maior resultado que a gente poderia ter seria 18. Já que a maior soma possível é ou 17 ou 18, este M aqui, esse dígito a mais, ele tem que ser obrigatoriamente 1, já que a soma desses dois é ser no máximo 18. Então, como M é igual a 1, vamos colocar aqui na nossa tabela que M é igual a 1. E também substituir isso na mensagem para ficar mais fácil de ver. Nesta coluna, na coluna dos milhares, já que essa é no máximo 9, como ele está somando 1 aqui para dar um número de 2 dígitos, a gente poderia ter que o S é 9, somando com 1, chegando em 10, que é o número de 2 dígitos. E aí, se isso acontecer, o O é 0. Ou o S pode ser
8 se vier 1 da coluna anterior, se a soma do anterior der mais do que 10. Aí você teria 1 mais 8 mais 1, dando 10. Ou talvez até 1 mais 9 mais 1, dando 11. E aí, nesse caso, a gente teria que o S ele tem que ser ou 8 ou 9. E o O teria que ser ou 0 ou 1. Como o O não pode ser 1, porque o M já é 1, então o O tem que ser obrigatoriamente 0. Isso sem a gente saber ainda se o S é 8 ou 9. Mas com certeza o O é 0. Então a gente põe isso na nossa tabela. E joga isso também no criptograma. Não parece muito diferente, mas ó, o O e o 0 são diferentes aqui. Ó. E agora a gente pode seguir analisando mais coisas. Nessa coluna, na coluna das centenas, como você tem E somando com 0 dando N, obrigatoriamente tem que vir 1 da coluna anterior. Porque se você somasse E com 0 dando N, E e N representariam o mesmo dígito, e isso é impossível, já que dígitos diferentes representam letras diferentes. Então, com certeza, essa soma N mais R é maior do que 10. E além disso, a gente tem outra implicação. Já que vai sempre 1 da outra coluna, E mais 1 vai ser N. N é o sucessor de E. Como E é no máximo 9, somando com 1 ele chegaria em 10, o que é impossível, porque o N não pode ser 0. Então, E mais 1 vai ser um número menor que 10, quer dizer que não vai 1 na próxima coluna. Então, aqui nessa coluna dos milhares, para S mais 1 dar 10, o S tem que ser obrigatoriamente 9. E a gente descobriu mais uma coisa, o S é 9. A gente anota isso na tabela, joga isso no criptograma. Bom, aí, voltando nessa informação de que E mais 1 vale N. Se a gente for olhar aqui na coluna das dezenas, a gente tem N mais R dando E. Então, N mais R é E mais 10. Esse 10 vai representar um 1, que vai para o outro lado. Então, a gente pode escrever isso aqui. N mais R é igual a 10 mais E. Isso é verdade se a soma D mais E for menor que 10. Ou se for maior que 10, a coluna aqui da unidade, pode ser que vá 1. A gente teria N mais R mais 1, dando 10 mais E. Isso dá duas possibilidades. Se a coluna da unidade for menor que 10, se não for 1, E mais 1 vale N. N mais R é E mais 10. Eu posso trocar esse N aqui por E mais 1. Então ficaria E mais 1 mais R é igual a E mais 10. E cancelando o E com E, a gente teria que o R tem que ser 9. Só que o R não pode ser 9, porque o S já é 9. Então, com certeza, vai 1 da coluna da unidade. Vindo 1 da coluna da unidade, as nossas equações vão ficar E mais 1 igual a N, que já era verdade antes. N mais R mais 1 igual a E mais 10. Fazendo aquela mesma coisa de, N é o sucessor de E, então a gente tem E mais 1 mais R mais 1 igual a E mais 10. Cancelando o E, a gente tem que R mais 2 é igual a 10, o que quer dizer que o R é 8. Já que a outra possibilidade era impossível, a gente tem com certeza que o R é 8. Então a gente põe ele na tabela e joga ele na equação. Além disso, a gente ganhou uma informação extra. D mais E é um número que é maior ou igual a 10. E como ele está na coluna da unidade, a gente não precisa se preocupar se vem 1 da coluna anterior. D mais E não pode ser 10 cravado, porque se fosse o Y ia ser 0, e o O já é 0. D mais E também não pode ser 11, porque aí o Y seria 1 e o M já é 1. Então ele tem que ser 12 ou mais. Para a soma ser 12, se a gente fosse usar 2 como primeiro dígito, o outro teria que ser 10, o que é impossível. Se um dos dígitos fosse 3, o outro teria que ser 9 para a soma da 12, e não pode, porque o 9 já está ocupado aqui pelo S. Do mesmo jeito, não pode ser 4, porque o outro teria que ser 8. Então pode ser que um deles seja 5 e o outro 7. Também não pode acontecer dos dois dígitos serem 6. Então, se a soma for 12, obrigatoriamente ou D é 5 e E é 7, ou o contrário. Mas tem uma outra possibilidade, que seria a soma ser 13. Se a soma for 13, a única possibilidade é se os dígitos forem 6 e 7. Porque qualquer outra soma vai usar dígitos que a gente já usou para outras letras. E a soma não pode ser mais do que isso, porque como a gente só tem livre os dígitos de 7 a 2, a maior soma possível para dois distintos é 6 e 7, que dá justamente 13. Então vamos analisar esses dois casos. Então, vamos trabalhar no caso em que D mais E vale 12. Com certeza D e E vão ser 5 e 7, embora a gente não saiba qual é qual. O E não pode ser 7, porque como N é E mais 1, o N seria 8. E o 8 já foi usado, então isso é impossível. Por exclusão, isso só tem como acontecer se o D for 7 e o E for 5. O que a gente pode testar jogando aqui na tabela. Dessa forma, o Y teria que ser 2, porque aí 7 mais 5 daria 12, vai 1.
E o n teria que ser 6, porque ele é o sucessor do 5. Vamos conferir a conta? E aí, para ter certeza se a gente acertou, a gente confere a conta. 7, 5, 12, vai 1. 1 com 6, 7. Com 8, 15, vai 1 de novo. 1 com 5, 6, mais 0 dá 6 mesmo. 9, 1, 10. Bateu? Esse é um resultado possível. Mas e o outro caso? Mas a gente tem que testar outro caso. A gente não sabe se a soma poderia ser 13. Se a soma D mais E for 13, aí os números são obrigatoriamente 6 e 7. O E não pode ser 7, porque se ele for 7, o N, que é o sucessor, vai ser 8. E o 8 já foi usado, o 8 é o R. E do mesmo jeito, o E não pode ser 6, porque aí o D teria que ser 7, mas o N também é 7. E aí você teria dois caracteres diferentes com o mesmo número, que também não pode. Então esse aqui é o único caso possível. Yay! Esse é o resultado. Muito bem, o Luke está feliz, comemorando. E aí, Luke, espero que você tenha gostado. Gostou do vídeo? Vou falar desse vídeo pros meus amiguinhos. Olha só, gostou tanto que vai mostrar para os amiguinhos dele. O que, se vocês quiserem fazer e mostrar para os seus amiguinhos também o vídeo, se vocês gostaram, fiquem à vontade, apoiem essa iniciativa. Eu espero que vocês tenham gostado, é um puzzle bem legal, ele não usa nenhuma ferramenta avançada. Tudo que a gente usou foi uma tabela, conta de mais, raciocínio lógico. E nenhuma das contas foi com decimal, nem nada esquisito. Lembrando vocês que vocês sempre podem deixar um comentário embaixo para dar ideias, sugestões, outros tópicos que vocês queiram discutir, ou perguntas mesmo. Ou se vocês preferirem um contato direto, mais pessoal, vocês sempre podem entrar em contato comigo aqui, ó, pelos meus contatos pessoais diretos. E eu espero que vocês tenham gostado, espero poder ver vocês no futuro, e eu espero que vocês fiquem bem. Até o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal!